Fala vascaínos, bem-vindos ao canal Vasco e Mais. E hoje a gente vai fazer uma resenha aqui sobre esse empate no Maracanã, Vasco da Gama 0, Flamengo 0. Vamos falar um pouco sobre as minhas impressões sobre esse jogo, sobre essa partida e qual a minha perspectiva para os próximos jogos do Vasco, olhando a partida de hoje, tá? Vamos lá. Bom, eu saio com um sentimento meio dúbio desse jogo, achando que o Vasco poderia ter feito mais, poderia ter jogado mais, até mesmo ter vencido a partida, mas também entendo que o resultado foi bom, por ser um adversário muito forte, e também porque no final do jogo ali, nos últimos 15, 20 minutos, o Flamengo empilhou muita chance, teve muita chance de gol. O Léo Jardim foi o grande destaque da partida, fez boas defesas, novamente pelo aquele problema que eu sempre venho trazendo aqui no canal, que é a dificuldade que o Vasco tem de pressionar o portador da bola. O Vasco tem muita dificuldade de marcar quem está com a bola, de gerar pressão ali, de impedir que esse jogador pense o jogo, que ele raciocine, que ele consiga jogar bolas na área do Vasco. Isso é uma coisa que o Carille não tem conseguido resolver. Minha opinião sobre o Carille, já para colocar isso no início do vídeo. Vocês sabem minha opinião. Eu teria trocado de treinador. Eu não acredito que o Vasco vai evoluir muito do que foi esse jogo para o restante da temporada. É difícil imaginar que o Carille vai sair do Vasco antes da pausa de meio do ano, mas acho que essa avaliação tem que ser muito bem feita, muito minuciosa, porque ali é o momento certo de trocar, se precisar fazer uma troca, ok? A gente tem que ver quem vai ter disponível no mercado, a multa do cara ele não é alta, analisar elenco, enfim. Vamos, aguardar cena dos próximos capítulos. Sobre o jogo em si. O Vasco teve duas boas chances no jogo, que foi uma chance com o Nuno, que ele corta para a esquerda e bate cruzado. Ali, se ele chapa a bola no canto, provavelmente teria feito gol, mas tudo bem, mesmo batendo cruzado, foi uma grande defesa do goleiro do Flamengo. E a chance do chute do Paulo Henrique, que a bola foi saindo, acabou pegando na trave. Seria um golaço ali, um pecado. Então foram as grandes chances do Vasco no jogo, ambas no primeiro tempo. Eu achei que no segundo tempo aconteceu algo que vem acontecendo durante várias partidas, que é o Vasco perdeu o controle do jogo ali. 15, 20, 25 minutos em que o Vasco se torna um passageiro da agonia. Começa a ceder muito campo, o adversário empurra o Vasco muito para trás, o Vasco com dificuldade para encaixar contra-ataque. Isso voltou a acontecer hoje, o que é normal num jogo contra o Flamengo, o que não pode acontecer contra o Ceará, por exemplo, com todo respeito ao Ceará. Então, isso tem acontecido em todos os jogos. Então, o Vasco precisa, mesmo nesses momentos em que você não tem o controle do jogo, ter um certo nível de segurança. Bom, vou falar sobre a atuação de alguns jogadores aqui. Léo Jardim, o grande cara do jogo. Se não fosse ele, o jogo poderia ter sido 2-0, 3-1. Enfim, grande goleiro. Debaixo das traves ali, para mim, é um dos 3 melhores do campeonato. Mas, no geral, ele tem algumas das suas deficiências, que é a saída de bola, a bola alta, e jogar com os pés, que ele realmente é fraquíssimo. Mas dentro do gol ali é um grande goleiro fantástico. João Vitor, que falhou no jogo passado. Não que tenha feito um grande jogo hoje, mas é o que eu espero do João Vitor. Eu gosto do João Vitor. Um jogo limpo. Faça um jogo limpo, joga simples, faça o simples. Ele é muito veloz, é muito rápido, tem boa impulsão. Cara, joga o simples. Se ele fizer o simples, ele vai entregar o que o Vasco precisa dele. Beleza? Hugo Moura. Para mim, depois do Léo Jardim, o grande jogador do Vasco na partida. Muito poder de marcação, briga o jogo inteiro, boas arrancadas. Um Machado, um jogador que foi barato pro Vasco. Então, gostei muito da partida do Hugo Moura. Uma regularidade incrível, assim, acho que talvez na temporada, em termos de regularidade, acho que depois do Verratti, é o grande jogador do Vasco. E acho que também isso diz muito do Vasco, porque o Hugo Moura está sendo um dos melhores jogadores. Mas, ok, tem entregado muito mais, inclusive, do que se espera. E teve um começo ruim, o que prova que a gente tem que ter paciência com alguns jogadores. Paciência, porque alguns jogadores se desenvolvem mais lentamente, porque ele começou falhando, começou mal, mas rapidamente tomou conta da posição ali. Bom, vou falar também sobre o Ryan. Achei que o Ryan entregou bem mais do que do que o Garré vinha entregando, tá? Então acho que eu manteria a titularidade do Ryan. Mas o Ryan, cara, ele me fez raiva em 2 lances, assim. Os únicos 2 lances em que eu realmente xinguei nesse jogo. Teve um lance em que o Coutinho, se não me engano, deu uma enfiada de bola para ele pela esquerda. O Garré já tinha entrado, então já tinham feito essa inversão de um lado para o outro. E a bola não saiu, a bola vai correndo em cima da linha. Cara, ele pega a bola, domina, entra na área, cabeça em pé, erguida, ninguém marcando ele, absolutamente ninguém. Tinha 3, 4 jogadores do Vasco dentro da área. Ele cruza a bola na mão do goleiro do Flamengo. Meu Deus. Cara, assim, é o que eu falo de capricho, de falta de qualidade técnica, cara.
Cara, esse lance tem que caprichar. Eu não sei se a bola realmente teria saído, se o VAR ia anular o gol. Mas, cara, não pode perder, sabe? Você acha que o Flamengo ia perder uma chance dessa, cara? Com, sei lá, o Cebolinha, com qualquer jogador, cara, na linha de fundo, olhando o jogo de frente com várias opções. Cara, acerta a jogada, acerta a porra da jogada. Cara, não pode errar esse tipo de jogada. E na jogada em que o Verratti colocou a mão na bola também, bem pouco inteligente, né? Achou que ia conseguir colocar a mão na bola e fazer o gol sem o VAR lá. Mas, cara, aquela jogada ali, você é atacante, meu filho, bate pro gol. Ah, tá na perna ruim. Foda-se, chuta pro gol, porra. Bate cruzado, afunda o goleiro no gol, cara. Falta ambição, porra. Sabe? É jogada que você tem que definir, cara. Chama a responsabilidade. Eu acho que esses jovens de hoje, no geral, aqueles que não são muito acima da média, o Ryan é um bom jogador, mas não é acima da média, cara, os caras têm medo, sabe? Eles não chamam o jogo pra eles. Os caras chamam a porra do jogo pra você, amigo. Vou decidir essa porra aqui agora. Enche o pé, porra. Mas enfim, cruzou a bola forte, que poderia também ter caprichado, porque o cruzamento foi ruim, porque foi com a perna ruim dele. E a bola foi forte, o Verratti não conseguiu pegar, botou a mão na bola, enfim, tomou cartão amarelo. Então, decisões ruins. Bom, vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Aquela correria, maratona de jogos. Se não me engano, o próximo jogo do Vasco é contra o Lanús em casa. Jogo para ganhar, jogo importante para o Vasco, para as pretensões ao longo da temporada. E pelo Campeonato Brasileiro, pega o Cruzeiro fora de casa. Jogo difícil, mas também não vai ser no Mineirão. Eu acho que é um jogo que dá para o Vasco pontuar. Um adversário complicado, historicamente complicado para o Vasco. O Cruzeiro melhorou no campeonato, conseguiu achar um time ali, uma forma de vencer. Mas o que eu espero do Vasco nos jogos fora de casa, cara, é jogar sem medo, competir. Eu acho que todos os torcedores de todos os times, o que eles esperam do seu time é postura. E muitas vezes pro Vasco falta isso, o Vasco joga com medo. Então assim, competir, postura de time grande, jogar futebol. Não tem problema em se defender, em ter menos posse de bola, mas tem que ter uma estratégia. Você tem a bola, o que você vai fazer com a bola? A transição vai ser mais rápida? Você tem que encontrar maneiras de incomodar o adversário, como o Vasco conseguiu hoje, em vários momentos incomodar o Flamengo. Acho que no segundo tempo menos, mas conseguiu incomodar o Flamengo. Teve chance de fazer o gol. Bom, gente, é isso. Saudações vascaínas. Até o próximo vídeo aí. E fui.